Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto 1/4 de oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje falaremos sobre a morte de Jesus. Na última aula, falamos sobre os preparativos, sobre tudo aquilo que levou Jesus a ser condenado, sobre tudo aquilo que trouxe as pessoas da época a condenar Jesus, né? Tudo aquilo que foi contrário, tudo aquilo que foi uma contradição para as pessoas. Uns aceitavam, outros não, né? Nós vamos falar sobre as consequências disso, a consequência maior, que é a paixão, morte, e depois, na aula que vem, na próxima aula, falaremos sobre a ressurreição de Jesus, tá bom? Então já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas e senta que nós vamos ter mais outra aula de catequese destrinchada, tá bom? Então você que tá aí, apresenta esse vídeo para outras pessoas, né, para nós chegarmos a mais inscritos, continuarmos crescendo, graças a Deus, continuarmos também nessa caminhada nossa aqui. Então, compartilha nos seus stories, compartilha nas suas redes sociais, todas as suas redes sociais, tá bom? E bora pro vídeo, bora pra aula agora. E o cordeiro se imolou pelas ovelhas. Então, nós falaremos sobre a morte de Jesus Cristo crucificado. Jesus, então, nós sabemos que ele morreu crucificado e nós precisamos passar também por esse processo, né? O processo de condenação de Jesus. Falamos sobre aquilo que levou ao processo de condenação. Hoje falaremos sobre esse processo de condenação dos parágrafos 595 até o 623. Uma dica para você também é você estar sempre acompanhando, porque se você vê, eu sempre coloco aqui, ó, não coloquei aqui, ó, mas acho que aqui tem, ó, isso. Aqui embaixo tem, ó. Sempre coloco os parágrafos do catecismo. Então, o que eu aconselho você? Estar sempre com o catecismo em mãos para você também dar uma olhada ali, acompanhando, né, tudo aqui que nós estamos falando, certo? Então pausa o vídeo, se você quiser pausar o vídeo para você anotar, para você sublinhar alguma coisa, né, que faça sentido para você, que ajude você, tá bom? Então vamos começar aqui. Nós precisamos entender que existe um processo na condenação de Jesus. Então, existiam divisões entre as autoridades judaicas a respeito de Jesus, ou seja, as autoridades judaicas elas não estavam unânimes em condenar Jesus. A condenação de Jesus não foi algo unânime, como nós vemos muitas vezes nos filmes, alguns filmes retratam, como alguns pregadores retratam, não foi unânime a condenação de Jesus ou a dizer que Jesus era culpado de algum crime. Alguns creram. Alguns judeus acreditaram em Jesus, ainda que de forma imperfeita ou oculta, como por exemplo Nicodemos ou José de Arimateia. Outros judeus acreditaram posteriormente à morte e ressurreição de Jesus. Muitos deles sacerdotes. E a gente pode ver em Atos 6, 7, Atos 15, 5, Atos 21, 20 também, que falam sobre essas conversões desses sacerdotes do judaísmo. Então, para você ver, muitas pessoas acreditaram em Jesus. Alguns antes, como José de Arimateia e Nicodemos, alguns somente depois, com a pregação dos apóstolos. Outros já não acreditaram. Os que não acreditaram em Jesus tinham algumas posições, como ameaçar de excomunhão aqueles que o seguissem, aqueles que seguissem Jesus. Então, após a morte de Jesus, muitas pessoas começaram a seguir mais e mais Jesus, obviamente, né? E isso causou uma repercussão negativa em algumas pessoas, em alguns judeus. E esses judeus, esses sacerdotes, essas autoridades do judaísmo, eles começaram a declarar excomunhão, ou seja, retirar da fé, retirar do povo da fé aqueles que seguissem Jesus. Caifás profetizou propondo:
é do interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça a nação inteira. O Sinédrio também declarou Jesus réu de morte por blasfêmia, mas não podia condenar ninguém à morte por causa do domínio romano. Vou explicar isso aqui. O que acontece? Os romanos, eles, quando invadiram, quando conquistaram Israel, eles conquistaram, mas eles deixaram que as leis dos judeus continuassem regendo ali, né? Ou seja, eles continuaram, então eles governavam politicamente Israel, mas não governavam eles religiosamente. Porém, a religião judaica, ela se mistura muito com também a questão de julgar as pessoas, né? De julgar os crimes e tudo mais. Chegou um momento ali que os romanos eles já não suportavam isso, né? E eles tinham que tomar as rédeas. Então eles tiraram o poder de julgar dos israelitas, do povo de Israel. E aí, quando eles tiraram isso, por isso que lá nos filmes ou na própria Bíblia fala assim: não nos é permitido matar. Por quê? Porque antigamente era permitido. Quem não permite? Os romanos não permitem que o povo de Israel matasse algum condenado. Algum condenado. Então, quem poderia matar? Quem tinha autoridade para condenar alguém à morte? Somente os romanos, certo? Então os romanos tiraram esse poder do povo de Israel, daquele povo, né? Tiraram esse poder deles de condenar alguém à morte. Por isso você vai ver que os romanos, os judeus, o povo de Israel, eles não entregam o povo de Israel não é muito, né? Aquele povo específico, as autoridades, né? Mais especificamente falando, né? As autoridades daquela época, aliás, mais objetivamente falando, algumas autoridades daquela época, elas entregam, por isso que elas entregam aos romanos Jesus para ser morto, e por isso que Jesus é morto em uma condenação, em uma punição romana e não israelita, porque se fosse israelita ele seria apedrejado. Mas então seguimos aqui. Então entregam Jesus aos romanos, acusando-o de revolta política. Bom, vamos lá. Quando você tem um criminoso, se você entrega ele a outro poder, você tem duas opções. Ou você mantém o crime, por exemplo, alguma pessoa que foi presa por tráfico de drogas. E aí essa pessoa ela foi presa, ela é brasileira, ela traficava aqui no Brasil e ela foi presa em outro país. Quando ela é presa lá, ela tem que responder pelos crimes de lá e pelos crimes daqui, certo? Então o que acontece? Se o país de lá, né, o país vai entregar a pessoa para 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 o Brasil para ser também condenado aqui, são os mesmos crimes, certo? O que acontece? Nesse sentido, os romanos, os judeus, eles fizeram ao contrário. Eles fizeram a segunda opção, que é, bom, não importa para os romanos se ele é um blasfemo, se ele fala que ele é Deus, ou como nós vimos nas outras, né, o desrespeito, né, entre aspas, né, o desrespeito aparente que os judeus acreditavam, alguns judeus acreditavam que Jesus havia cometido em relação à lei, ou em relação ao templo, ou em relação à fé no Deus único, né, que nós vimos na aula passada. Então não interessava para os romanos isso. Mas os romanos queriam evitar revoltas políticas. Por quê? Quem se faz como César não deve ser punido de morte. Então, os judeus, aqueles judeus, eles levaram então as pessoas, os romanos, a entender que Jesus era um rebelde político, certo? Então, aí nós vemos essa manipulação para levar Jesus à morte. Jesus, então,
foi condenado em duas realidades. Olha só, em duas realidades. Numa, ele é blasfemo. Então é como se você falasse assim, é como se você dissesse para aquele traficante, como se nós fôssemos entregar ele para um país que não é, que o tráfico não é ilegal, certo? Que a posse do tráfico dele não é ilegal. E aí nós vamos condenar e falar assim, não, mas ele não ele é traficante. Ah, mas aqui não é problema. Aqui no nosso país, tô perdendo a voz, ó. Mas aqui no nosso país não é crime. Ah, mas ele também, ele fez, eu não tô pensando em outro crime agora, e também falar de crimes aqui também, né, é perigoso pro vídeo também, em relação ao vídeo. Mas vamos lá. E aí você pode falar que ele apoia ditaduras, certo? Aí lá naquele país, não, apoiar ditaduras tá errado. Apoiar ditaduras tá errado. Então aí, o que acontece? São dois crimes totalmente diferentes. São dois crimes totalmente diferentes. Então nós vemos aqui Jesus sendo acusado por dois crimes, nenhum dos dois ele cometeu. Ele não foi um blasfemo, e muito menos um revoltante político, e muito menos um rebelde político, certo? Olha só para você ver como foi que causou essa injustiça. Você vai vendo que eles vão escalonando, principalmente quem vê o filme A Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, vai vendo que eles vão escalonando. Eles começam com pouca coisa, eles começam, vamos dar só uma surra, vamos só prender, aí depois vamos dar uma surra, aí vamos coroar, vamos humilhar, vai escalonando. Quando você vê, parece que eles vão pegando um ódio, né, por Jesus. Eles vão pegando um ódio por Jesus uma questão, é, e até uma questão assim, de uma forma que eu acredito, né, espiritualmente falando. Você vai vendo aquele filme A Paixão de Cristo, você vai notando que as pessoas parecem que estão cegas. Assim como muitas vezes nós estamos cegos em relação ao pecado, em relação aí as pessoas ficam cegas, né? Eu acredito que Jesus, ele permitiu, o próprio Deus, ele permitiu que eles se cegassem plenamente, né? Causando um ódio, uma aversão total ao bem que era Jesus. Então, quando você tem uma aversão a algo, você quer destruir aquilo, né? Você quer destruir aquele algo. E a figura de Jesus, ela proporcionava essa contrariedade, esse ódio às pessoas, né? Não Jesus em si, mas o fato das pessoas estarem cegas. Os judeus daquela época, então, não são, aliás, os judeus não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Nós já falamos isso na aula passada, mas o catecismo ele vai reforçar isso. Isso é importantíssimo nós reforçarmos. Não são coletivamente responsáveis pela morte de Jesus. Seria um absurdo imenso, e aqui eu destaco, deixo explicitamente imenso culpar todo um povo pelo erro de um grupo de pessoas de uma época específica. Lembra, os judeus são todo o povo de todos os tempos. Mas aquele povo daquele tempo, nem aquele povo daquele tempo é totalmente responsável pela morte de Jesus. Apenas uma parte específica daquele povo. Há aqueles que têm seus pecados escancarados, como Judas, o Sinédrio e Pilatos. Não se pode atribuir a responsabilidade à multidão manipulada. Nem mesmo aquela multidão que gritava crucifica-o, crucifica-o, eles podem ser responsabilizados pela morte de Jesus. É isso mesmo que o catecismo está falando. Nem aquelas pessoas que gritavam crucifico. Por quê? Porque elas estavam sendo manipuladas. Elas acreditavam que realmente que Jesus era um blasfemo. Elas acreditavam que Jesus realmente merecia a morte porque foi levado a elas a acreditar isso. Jesus mesmo perdoa aqueles que pecam por ignorância. Perdoai porque eles não sabem o que faz. Pedro reafirma esse perdão aos ignorantes, aqueles que fazem por ignorância, que pecam por ignorância. Atos 3,17. Se nem a multidão daquela época foi responsabilizada pela condenação de Jesus,
quanto mais as multidões de judeus posteriores a Jesus deveriam ser responsabilizadas. É aquela história assim, né? Lembra lá quando ele fala assim, que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossa posteridade. Na verdade, eles não têm autoridade para falar isso. Eles não têm autoridade para dizer dessa forma, que o sangue dele cai, porque não cai, não cai. Eles não são o todo não é responsabilizado pelo mínimo, pela parte, e parte mínima. Então o Concílio Vaticano II ele foi dizer assim, ele teve que dizer assim: não se pode, todavia, imputar indistintamente a todos os judeus que então viviam, nem aos judeus do nosso tempo, o que na sua paixão se perpetrou, o que aconteceu na paixão. Nem por isso os judeus devem ser apresentados como reprovados por Deus e malditos, como se tal coisa se concluísse na Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura não conclui e não diz que os judeus são malditos. Pelo contrário, toda a Bíblia é uma manifestação do amor de Deus pelos judeus. Então, os judeus eles são extremamente amados e o povo eleito por Deus. Então não são malditos, são benditos. São benditos porque é o povo de Deus, é o povo que iniciou o plano de salvação de Deus. Continuando. Quem são responsabilizados? Todos os pecadores foram autores da paixão de Cristo. Aí a gente retira, mas coloca. Então todos os pecadores são responsabilizados pelo crime cometido contra Jesus, contra o crime cometido com Jesus. Desculpa, hoje eu tô meio lesado hoje aqui, porque eu tô gravando bem cedo isso aqui para o vídeo sair no dia. São os pecadores os autores de todo o sofrimento de Jesus. Então, quando eu peco, quando você peca, nós somos os autores do sofrimento de Cristo. É isso que o catecismo vai dizer. Continuando aqui então, a morte redentora de Cristo no desígnio divino da salvação. Quando eu falo para você seguir pelo catecismo, inclusive essas partes aqui, esses em azul, esses em vermelho, eles estão dessa forma no catecismo. O que eu mudo são esse conteúdo aqui, esse conteúdo. Esse aqui já é mudado, já é diferente lá, é o título talvez do parágrafo que eu acho que combina mais, certo? Que vai chamar a atenção, que vai dar uma forma de a gente de perceber, né? Conseguir correr aqui com a aula. Então, é importante para você acompanhar pelo catecismo, certo? A morte redentora de Cristo no desígnio divino da salvação, ou seja, o plano de salvação de Jesus, o plano de salvação de Deus, requeria que Jesus morresse redentoramente, né? De forma redentora. Jesus entregue segundo o desígnio, o plano feito pelo Pai. Os homens são agentes ativos do desígnio de Deus. Isso aqui a gente vai aprender uma coisa muito importante, tá? Jesus não morreu violentamente por acaso, nem por coincidência infeliz de várias circunstâncias. Faz parte do mistério do desígnio de Deus, ou seja, Deus planejou isso. Deus quis isso, não quis no sentido de que, se pudesse. Qual que era? Por que Deus quis? Porque Deus quis salvar, porque Deus ama o seu povo, ele nos ama. Por isso, para nos salvar, ele quis isso. É como se dissesse assim: você gostaria que seu filho passasse por uma cirurgia? Ou você gostaria que seu filho amputasse uma mão? Ou você amputasse uma mão? Não gostaria, né? Mas, se você não amputar a mão, o seu filho todo vai perder. Então, por amor a Jesus, por amor ao seu filho, você amputaria, você decidiria amputar. Não é seus planos, mas é o que você faria. Então, você consegue entender que é um querer para um bem maior. Obviamente, né?
não era o primeiro plano de Deus, mas é o plano de Deus com relação à escolha, à decisão do homem de pecar. Depois de entregue segundo o desígnio determinado e a previsão de Deus, ou seja, Deus previu que Jesus morreria na cruz. Mas isso não significa que quem entregou Jesus à morte foi um agente passivo de uma trama divina, ou seja, é como se as pessoas não, é como se aquelas pessoas que entregaram Jesus não tivessem culpa, foram apenas presos, escravos, eles sem uma liberdade de escolha. Eles tinham liberdade de escolha, eram agentes ativos e não agentes passivos. Mas aí você vai me perguntar, então, existe predestinação ou existe livre-arbítrio? Porque parece que as duas coisas elas não se conciliam. Ah, mas se se Deus predestinou que Jesus morreria na cruz, então, independente do que as pessoas fizessem, se ninguém entregasse, Jesus morreria. Não é assim. Não é assim. Vamos lá. Vamos entender aqui, ó. Então, e aí muitos filósofos questionam, falam assim, mas não existe livre-arbítrio, porque se Deus predestina as pessoas, por exemplo, a uma vocação, se Deus predestina as pessoas a algo, então não existe livre-arbítrio. A pessoa não é livre para escolher. Deus predestina o homem à sua graça, com base na resposta livre de cada homem. Ou seja, Deus não está preso ao tempo. Então ele sabe a sua resposta antes mesmo de fazer a pergunta, mesmo de ele te fazer o chamado, ele já sabe a resposta. Ele sabe a resposta que você dá na eternidade. Entenda que eternidade está fora do tempo. Quando nós falamos de eterno, nós falamos daquilo que é fora do tempo. Fora do tempo. Então, Deus ele sabe da sua resposta. Deus ele sabe da sua resposta de santidade, do seu desejo de santidade, se ele é real ou se ele é falso. Então, ele sabendo desse desejo, dessa resposta, o que ele diz? Né? O que nós podemos entender aqui? Pois todos os momentos do tempo estão presentes na atualidade de Deus. Ou seja, é como se Deus tivesse um livro em mãos e ele soubesse todas as partes daquele livro. E aquele livro é a história de toda a humanidade. Então ele sabe o final, ele sabe o meio, ele sabe o que acontece em cada detalhe de cada pessoa. Em cada detalhe de cada pessoa. Então ele vai ajeitando, ajustando ali com base nas escolhas das pessoas. E isso para a salvação de muitos, para a salvação de uma multidão. Por amor, ele vai ajustando. Já que você, é como se fosse, já que você escolheu isso aqui, então eu vou usar uma pessoa que vai aparecer na sua frente. Sabe aquela pessoa que você vai, eu me converti porque eu conheci uma pessoa e eu não conheceria essa pessoa se eu estivesse no pecado. Se eu não estivesse naquele pecado determinado, específico, né? Então Deus ele vai utilizando das situações que você escolheu para levar você à santidade. Na verdade, aí Atos 4, 27 e 28 fala assim, na verdade Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se nesta cidade com as nações pagãs e os povos de Israel contra o vosso santo servo Jesus, a quem ungistes, cumprindo assim tudo o que vosso poder e os vossos desígnios tinham de antemão decidido que se realizasse, ou seja, o poder de Deus tinha decidido realizar. Na cegueira dos homens, Deus permite os atos resultantes das escolhas dos homens para levar a cabo o seu plano de salvação. Morto pelos nossos pecados segundo as Escrituras. As próprias Escrituras, elas falavam isso. Nas Escrituras já havia sido anunciado o plano divino de salvação, de entrega à morte de Jesus, do servo justo. Então, sempre falava, olha, o justo morrerá,
né? O justo viverá pela fé. E não nesse sentido também, mas, ou seja, a sua fé é que faz ele viver. A sua fé é que faz ele viver, não a sua própria vida. Nas Escrituras já havia sido anunciado o plano divino de salvação, como um resgate que liberta os homens da escravidão. Então, para dar algo em resgate em troca, deveria ser algo grande. Quem é maior? Jesus. Jesus é imenso, né? Jesus é infinito. Ele é Deus. A morte redentora de Jesus deu cumprimento, sobretudo, à profecia do servo sofredor, que nós podemos ver principalmente, né, em Isaías 53. Por nós, Deus se fez pecado. Jesus não só se fez homem, mas com uma humanidade decaída, isto é, sujeito às consequências da queda do homem. Ou seja, Deus não se fez glorioso. Deus não se fez, Jesus não se encarnou glorioso. Como, por exemplo, ele é glorioso, ele aparece glorioso com os discípulos, depois da sua ressurreição. Então, o corpo glorioso de Jesus, a forma gloriosa de Jesus, ela é diferente da forma decaída. E aqui eu quero que você entenda que eu não estou falando que Jesus pecou. Eu estou dizendo que Jesus sofreu as consequências do pecado. Quais são as consequências do pecado? As doenças, o cansaço, os perigos, as dores e a morte. E outras coisas também que são próprias da nossa humanidade decaída, né? Você vê que existem coisas que são próprias da nossa humanidade elevada, que são parte de Jesus, por exemplo, a razão, a inteligência, a vontade, elas são próprias a criatividade, a imaginação, a memória, elas são próprias do querer de Deus em nós. Mas em relação à nossa escolha, às nossas quedas, existem coisas que são consequências. As doenças, o cansaço, os perigos, as dores, a morte, etc. Do filho que não conheceu o pecado, Jesus que não conheceu o pecado, o Pai fez dele pecado por amor de nós, para que em Cristo nos tornássemos justos aos olhos de Deus. Ou seja, o que acontece? Vocês viram que o Messi, ele foi pro Inter Miami, né? E é o que acontece. Muitas pessoas focaram no Inter Miami. O Inter Miami, ele cresceu, ele teve um aumento gigante de seguidores. Vocês viram que o Cristiano Ronaldo, ele também foi jogar no Al Nassr, né? Lá da Arábia. Então as pessoas, elas focaram nisso. O que eu estou querendo dizer aqui? De uma forma análoga, né? De uma forma análoga, ou seja, representativa, que é mais ou menos como se fosse isso para Deus. Jesus, aliás, o Pai, ele não via a humanidade com agrado. Por quê? Porque a humanidade pecou. Mas quando Jesus se encarna e se faz homem, ao olhar Jesus, o Pai, ele não vê mais desagrado, porque existe o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele tira o pecado do mundo com a sua escolha de não pecar, com a sua decisão. Entenda aqui, Jesus poderia pecar? Sim ou não? E aí? Essa eu não vou responder. Essa eu não vou responder porque realmente eu não sei a resposta. Jesus poderia pecar. Mas, aliás, eu sei a resposta sim. Não, eu lembrei aqui a resposta sim. Eu tenho base, né, própria para isso. Jesus, se não fosse Deus, poderia pecar. Mas como Jesus é Deus, Jesus é inacessível ao mal. É isso que as escrituras vão dizer para nós. Jesus é inacessível ao mal. Se eu não me engano, isso está em Tiago. Jesus é inacessível ao mal. Ele não poderia pecar. Mas aí que tá. Aí que tá. Nossa Senhora, por não ser Deus, tá? Por ser um ser humano, uma mulher, ela poderia pecar. Ela poderia pecar. E ela não escolheu. Aliás, e ela escolheu não pecar.
Não é algo que foi tirado dela, não é algo que foi uma decisão que foi tirada dela. Ela escolheu. Entenda, Jesus é inacessível. Ele não alcança o mal. Maria poderia alcançar, mas não quis alcançar. Nós podemos também não alcançar. Podemos também não alcançar. Podemos manter-nos distantes, mas nós escolhemos pecar. Entendeu? São essas três realidades. São essas três realidades que nós precisamos fixar bem. Jesus é uma realidade com relação ao pecado, em relação ao pecado. Maria é uma outra realidade. E nós, a grande maioria, somos a terceira realidade. Certo? Vamos lá. Deus toma a iniciativa do amor redentor. O plano de salvação é uma iniciativa de Deus. Entregar o Filho pelos nossos pecados. Entregar o Filho pelos nossos pecados. E o Filho obediente aceita. Então o plano de Deus é que o Filho seja entregue pelos nossos pecados. É importante a gente entender aqui, ó. Não é por um capricho de Deus. É por nossos pecados. Para que nós sejamos perdoados. Não porque merecemos ou porque amamos Deus primeiro. Não é porque nós, ele demonstrou que me ama, agora eu vou salvá-lo. Não. Quando nós não demonstrávamos que amávamos Jesus, amávamos Deus, né? Ele nos amou. Ele nos amou primeiro com um amor benevolente, ou seja, um amor que se doa generosamente. Nos amou quando éramos inimigos. Isso lá está escrito em Romanos 5, 8. Quando nós éramos inimigos, ou seja, quando nós tínhamos inimizade com Deus, Deus nos amou. E esse amor é um amor sem exclusão. É da vontade do Pai que nenhum se perca. Então, Jesus, o Pai, ele escolhe aqueles que vão ser salvos? Não. Ele escolhe todos para serem salvos. Todos. Se um se perde por escolha própria. Não há, não houve e nem haverá nenhum homem pelo qual Cristo não tenha sofrido. O Concílio de Quierce vai dizer isso aqui, certo? Vamos agora para a nossa terceira e última parte da nossa aula, certo? Ela é um pouquinho maior, mas eu acho que vai dar tempo tranquilo, né? Já temos 30 minutos aqui de aula. Vamos lá então. Deixa eu só beber uma água aqui. Você vai anotando também, né? Eu acredito que é importante também a gente ter um caderno sempre, anotando essas coisas, né? Pega aí você vai, se você assiste no celular, ou se você assiste na televisão, no computador, né? Pega um papel, uma caneta e vai escrevendo isso, né? E do outro lado, o catecismo. Toda a vida de Cristo é oblação ao Pai. O que é oblação? Vamos olhar aqui, ó. Deixa eu até olhar aqui com vocês, certo? Vamos lá. Oblação. O que é oblação? Oblação é ato de fazer uma oferta a Deus ou aos santos. Então, uma oblação é uma oferta. É uma oferta. Então, Deus se oferece ao Pai. Jesus se oferece ao Pai. Desde o primeiro instante, o Filho de Deus quis fazer, não a sua, mas a vontade do Pai. Desde a encarnação, Jesus fez de seu alimento fazer a vontade do Pai. A paixão redentora de Jesus é o motivo dessa encarnação. Ou seja, Jesus se encarnou para morrer. Jesus se encarnou. Por quê? Porque ele só poderia morrer se encarnasse. Se Jesus tivesse vindo com um corpo glorioso, lembra lá que eu falei a diferença do corpo glorioso com o corpo decaído, né? O corpo decaído é aquele corpo que tem as consequências do pecado, o corpo glorioso é aquele que não tem as consequências do pecado. Olha só para você ver a importância. As consequências do pecado, elas retiraram todas aquelas coisas que Jesus faz com o seu corpo glorioso. Atravessar paredes, estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mudar as suas feições, né? Inclusive, essa é uma das coisas que nós precisamos entender, né? Por que Nossa Senhora aparece, quando ela aparece
hoje, ela aparece com feições diferentes, né? Por compaixão àquele povo e também porque ela também está na glória de Deus. E esse corpo glorioso dela, ressuscitado, glorioso, ele tem poder ilimitado. É um poder que se dá a Deus, que se dá por Deus. Deus ele dá esse poder de fazer coisas que humanamente é impossível, né? E esse corpo glorioso nós receberemos, nós acreditamos nesse corpo. Falaremos isso na aula que vem, se eu não me engano. Esse corpo glorioso nós receberemos após o julgamento final, o juízo final. Aqueles que forem salvos. Então, a sede que Jesus professa ter na cruz, quando ele diz tenho sede, é a sede de beber o cálice que o Pai lhe dá. Como o próprio Jesus disse, afasta de mim esse cálice. O cálice ele serve para quê? Para beber algo. E Jesus depois ele diz, eu tenho sede. Alguém que tem sede por necessidade ou por alguém tem sede ou por necessidade ou por uma vontade muito grande. Quando eu tenho sede de água, eu tenho sede por uma necessidade. Mas também quando eu tenho sede, ou quando eu tenho vontade de conhecer uma pessoa, de encontrar-se com uma pessoa. Eu tenho uma saudade, né? A sede é a saudade é a sede da vontade, né? Então, quando eu tenho saudade de alguém, eu tenho desejo por encontrar aquela pessoa. Então, Jesus falando que tem sede, ele está dizendo, eu tenho sede por fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Quem come, quem bebe minha carne. E você vê que Jesus ele vai utilizando dessas analogias, não analogias, né, mas desses simbolismos. Beber, alimentar-se. Eu sou o alimento, o meu alimento é fazer a vontade do Pai. E assim por diante. Então Jesus, ao dizer, eu tenho sede, ele tem sede de fazer a vontade do Pai, de beber a vontade do Pai, de beber do cálice que o Pai oferece, que é a sua paixão, a sua morte redentora. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista vê em Jesus o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Jesus é o Cordeiro pascal, símbolo da redenção de Israel na última praga que caiu sobre o Egito. Então, assim, lembra lá de todas as 10 pragas do Egito? A última, ela falava assim, ó, que os hebreus eles tinham que cear um cordeiro, né? Eles iam comer, eles iam assar, comer, uma refeição normal. E o sangue desse cordeiro eles iam passar nos umbrais, nas portas, nos portais das suas casas. Então Deus ia passar, o anjo do Senhor ia passar, né? Esse anjo do Senhor está dito como anjo ia levar à morte, ia matar todos os primogênitos, todos os primeiros filhos, sejam de animais, sejam de homens. Quando o sangue de Jesus é passado na nossa casa, na nossa vida, nós estamos protegidos desse anjo da morte. E também Jesus é o Cordeiro, não somente que nos liberta pelo seu sangue, mas nos liberta também por comermos dele. Por isso que Jesus ele institui a Eucaristia. Ele institui a Eucaristia como memória da Páscoa dos hebreus. Como memória da Páscoa dos hebreus. Por isso que nós celebramos a Páscoa. Por isso que o cristão ele deve celebrar a Páscoa com muito mais afinco, com muito mais autoridade. Por quê? Porque nós precisamos entender o que é Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa é a passagem, é esse símbolo da passagem do anjo da morte. Então, quando a Páscoa passar, Páscoa, na verdade, significa passagem. Não somente a Páscoa de Deus sobre o Egito, mas também
a Páscoa, a passagem do povo pelo Mar Vermelho. Então, o cordeiro que cearam os hebreus no Egito e que com seu sangue nas portas foram salvos da passagem da mão de Deus sobre o Egito. Jesus é esse cordeiro. Jesus é o cordeiro da nova aliança. Jesus partilha livremente o amor redentor do Pai. Outra das missões de Jesus é partilhar o amor do Pai com os homens e fazê-los cientes desse amor. Então Jesus veio dizer: vocês são amados pelo Pai. Ele veio falar sobre o amor do Pai, tanto sobre aquele filho seja pelo filho que não saiu de casa, mas não obedeceu o pai, não soube lidar com os bens do pai, como o filho que foi embora e gastou a herança. Qualquer um dos filhos, o pai ama. O sofrimento e a morte de Jesus tornaram-se instrumento livre e perfeito do amor divino, que deseja a salvação do homem. Então, o desejo de salvação do homem tornou o sofrimento e a morte de Jesus um instrumento livre e perfeito. Por essa liberdade que Jesus dá espontaneamente sua vida, indo ao encontro da morte. Jesus ele fala: não me tiram a vida, eu a dou livremente. Na ceia, Jesus antecipou a sua oferta, sua oblação livre da sua vida. Quando ainda estava em liberdade e não havia sido preso, ou seja, antes da paixão, quando Jesus ainda estava livre, Jesus antecipa essa doação. Por isso Jesus ele vai falar: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Por isso que ele dá essa vida na Santa Ceia, na última ceia. Ele antecipa essa doação, essa oblação, dando-se aos 12 apóstolos na última ceia. Aqui eu quero deixar bem frisado. Ele dá aos 12 apóstolos, incluindo Judas, incluindo aquele que ele já sabia que ia traí-lo. O trecho da oração eucarística diz assim: na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Esse é um trecho da oração eucarística em que o sacerdote ele oferece ao Pai o corpo, aquilo que Jesus falou, né, para tornar corpo e sangue de Cristo. Então Jesus ele pediu-lhes que fizesse o mesmo sempre em memória dele. Celebrar a Eucaristia, celebrar essa Páscoa. A Eucaristia é o memorial do seu sacrifício. Fazer isso em memória de mim. É um memorial, é para relembrarmos. Incluindo os apóstolos na sua própria oferenda, pediu-lhes que perpetuassem essa mesma oferta. Ou seja, Jesus é uma oferta e ele inclui os apóstolos também nessa oferta. Os apóstolos, eles se tornam sacerdotes da nova aliança. Existiam os sacerdotes da antiga aliança, existiam os sacerdotes da nova aliança. Os apóstolos se tornam os sacerdotes da nova aliança. Nós aí temos então os padres, né, os bispos e o papa. E esses vão designar outras pessoas. Não é qualquer um pode ser padre. Somente aqueles que foram nomeados, que foram ordenados por outros. Que foram ordenados. Quando nós falarmos sobre ordem, sobre o sacramento da ordem, nós vamos entender isso aqui. A agonia de Jesus no Getsemane. No Getsemane, Jesus aceita o cálice da nova aliança, fazendo-se obediente até a morte. E em sua oração ele diz: meu Pai, se é possível, que se afaste de mim este cálice. E não como uma demonstração de rebeldia ou resistência em fazer a vontade de Deus, mas por um horror à morte que a morte causava, que a morte representa, para a sua natureza divina. Vamos lá, eu coloquei humano aqui, mas é divina, certo? Então vamos lá. Para mim, o maior milagre
o maior feito, não milagre, não vou falar milagre, mas o maior feito de Jesus é morrer. Por quê? Porque se você falar assim, ressuscitar os mortos, bom, ressuscitar os mortos é o quê? Trazer vida. Jesus é a vida. Então é natural da vida trazer vida. É natural daquele que é a vida trazer vida àqueles que ele toca. É natural também de Deus, que é saúde, né, que é são, curar, que é santo, curar as pessoas, tornar outras pessoas santas. Então, por isso, tirar a doença das pessoas é algo natural. Mas morrer não é algo natural de Deus, porque Deus é a vida. Então, se Deus é a vida eterna, morrer é contrário à vida. Então, para mim, o maior feito de Jesus, por isso Jesus ele se angustia totalmente no Getsemane. Por quê? Porque ele entende o que é a morte. Ele sabe plenamente o que é a morte e sabe quem ele é. Ele é a vida. Então, por isso Jesus ele se escandaliza, não se escandaliza, né? A palavra não é se escandalizar, mas ele se agoniza, né? Ele se agoniza pela visão da morte. Por isso que ele fala: afasta-se de mim esse cálice. Porque é algo tão longe da natureza, tão distante, tão diferente da natureza dele, que ele acredita, por ser tão distante, ele acredita que deve ser afastado dele. Que deve ser afastado dele. É algo que é repugnante. É algo que é repugnante, que é longe da dignidade divina dele. Entenderam? Conseguiram entender isso aqui? Vamos seguir então. A morte de Cristo é o sacrifício único, é um sacrifício único e definitivo. O que é sacrifício pascal? Entende-se então como sacrifício pascal como sacrifício que dá passagem para alguém. Ou seja, lembra que eu falei que Pascal é algo que se remete a uma passagem. Nós estávamos na morte e Jesus nos dá a vida, nos passa para a vida. Jesus, com a sua morte, ele abre o céu para o homem, ele dá passagem para o homem chegar até o céu. Entendeu? Por isso que é um sacrifício pascal. Agora, quando você escutar isso aqui, quando você escutar na missa, você não vai pensar de outra forma. Você vai entender, o sacrifício pascal é o que abre o céu para o homem. É o que dá passagem para o homem ao céu. Ele reconcilia o homem com Deus e restabelece a comunhão entre ambos. Então ele torna Deus acessível ao homem. Deus acessível ao homem. O sacrifício de Jesus torna Deus acessível ao homem. De inimigos, passamos a amigos. Podemos ser amigos de Jesus. Podemos ser amigos de Deus, do Pai. É um sacrifício único. Esse sacrifício de Cristo, ele é único, leva à perfeição e ultrapassa todos os sacrifícios. Vamos lá, então. Único, ou seja, não precisa de outro. Não precisa de outro. Ele leva à perfeição. Ou seja, esse levar à perfeição, né? Todos os outros sacrifícios que se faziam antes, na antiga aliança, todos os sacrifícios que se faziam em expiação, eles não levavam à perfeição, porque eles tinham que ser feitos todos os dias. E também ele ultrapassa todos os outros sacrifícios, ou seja, ele é maior e infinitamente maior do que todos os outros sacrifícios. Aí você vai me perguntar assim, mas então se ele é único, e ele leva à perfeição, por que a gente tem que ficar fazendo toda vez uma missa? Uma missa só já bastava. Vou falar isso. O que acontece? A missa, ela é a renovação do sacrifício de Jesus. Imagina um livro, mais uma vez. Imagina um livro, né, um caderno, né? E aí nós temos aqui metade desse caderno aqui para cima é o sacrifício de Jesus. Tudo aquilo que significa o sacrifício de Jesus. Mas aí Jesus ele disse assim, que nós faríamos também coisas maiores. Ou seja, nós também sofreríamos. Muitas coisas do que nós sofremos, Jesus não sofreu. Por exemplo,
Jesus não teve o sofrimento de perder um filho, né? Porque Jesus não teve filho. Jesus não teve o sofrimento de perder a mãe, né? Como eu tive, por exemplo. Então, perder a mãe em vida, né? Nesse sentido. Existem alguns sofrimentos que Jesus não passou. Então nós completamos, nós chegamos e dizemos assim, ó, toda vez que nós vamos à missa, nós chegamos com uma página de sofrimento lá e falamos assim, olha, tá vendo isso aqui, Senhor? Eu entrego o meu sofrimento junto com o seu. Junto com o seu. Então a gente vai colocando como uma página, como se fosse um fichário, sabe? Cada um chega lá com uma folha e entrega e coloca ali no meio daquele fichário. E a gente vai acrescentando os nossos sofrimentos ali. Sofrimentos diários, sofrimentos semanais. A gente vai colocando ali. E nós vamos acrescentando, nós vamos renovando o sacrifício de Jesus. Né? É como se fosse uma atualização. É como se fosse toda a Santa Missa é uma atualização do sacrifício de Jesus. Ou seja, atualização no sentido, nós estamos atualizando, nós estamos acrescentando os nossos sacrifícios, aos nossos sofrimentos, ao sofrimento de Jesus. E aí, Jesus se faz participante do nosso sacrifício e nós nos fazemos participantes do sacrifício dele. E se nós fazemos participantes do sacrifício dele, também nós nos fazemos também participantes da glória dele, da ressurreição dele. Conseguiu entender a importância da Santa Missa? A importância da oração da Santa Missa é a oração sublime. É a oração sublime. É dom do próprio Deus, Pai, que entrega o seu Filho para nos reconciliar consigo. Então esse sacrifício único, né, é dom de Deus e também é a oferta do Filho. Deus ele nos dá e Jesus ele se oferece a Deus e a nós, por nós. Jesus livremente, por amor, oferece a sua vida ao Pai pelo Espírito Santo, para reparar a nossa desobediência. Vamos terminando aqui, né? Jesus substitui a nossa desobediência pela sua obediência. Como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só muitos se tornarão justos. Romanos 5,19. É um sacrifício de expiação também, quando Jesus substitui nossa desobediência por sua obediência. Expiação é quando algo é trocado. Quando algo é trocado. Então, algo ruim foi retirado e algo bom foi colocado no lugar. Jesus se coloca no nosso lugar. Jesus é o nosso intercessor. Por isso que diz que ele é o único intercessor. Porque ele se coloca em nosso lugar para se oferecer em sacrifício dos nossos pecados. E é um sacrifício também satisfatório também. No sentido de que ele satisfaz. Ele é suficiente. Ele é suficiente para retirar a nossa desobediência, retirar o nosso pecado. No sentido de que ele agrada a Deus. Todos os outros sacrifícios, os nossos sacrifícios, sozinhos, eles não agradam a Deus. Se eu, longe de Cristo, entrego a minha oferta, né, como muitas outras religiões, elas têm, né, eles têm esse negócio, essa coisa de também oferecer os seus sacrifícios. Mas, se eles não estão em Cristo, eles não são satisfatórios. São sacrifícios. Eles podem até agradar de certo modo, mas não plenamente. Satisfazem. Não são suficientes para... Somente o sacrifício de Jesus é suficiente. E todo o sacrifício que está em Jesus. E todo o sofrimento que está em Jesus. Que é posto em Jesus. Na cruz, Jesus consuma o seu sacrifício. Então, o seu sacrifício ele começa desde a sua encarnação. E na cruz é consumado. Então ele vai esse amor até o fim. O amor vai até onde for necessário para um amado estar satisfeito. E aqui, amado, nós temos dois. Tanto o Pai, que é amado pelo Filho, como nós que somos amados pelo Filho e pelo Pai. Por isso Jesus vai até a morte de cruz, pois isto agradava a Deus por conta da remissão dos nossos pecados. A morte de Jesus, então, tem valor de redenção, reparação, expiação e satisfação.
Redenção é ação de resgatar o que está perdido. Reparação é ação de consertar o que estava danificado. Expiação é ação de purificar os crimes cometidos. E satisfação é ação de contentamento de realizar o que se espera. A Santíssima Paixão de Jesus, então, foi fonte de salvação eterna. Pela sua Santíssima Paixão no madeiro da cruz, ele mereceu-nos a justificação. Então nós podemos ser justos pela cruz, pela morte, pela Santíssima Paixão de Jesus. O sacrifício de Jesus tem caráter único de salvação eterna. E somente na cruz está a nossa esperança. Nós colocamos a nossa esperança na cruz. É lá onde está a nossa esperança. E para finalizarmos, para nós encerrarmos essa aula, que já está um pouquinho longa, né? Diz assim, ó, a nossa participação no sacrifício é aquilo que eu falei. Como nós vamos participar do sacrifício de Cristo? Por conta da sua encarnação, Cristo se uniu ao homem. Por isso, cada homem pode unir seus sofrimentos ao sacrifício único de Jesus, como eu disse, um fichário que a gente vai colocando ali, cada folha, cada sofrimento que você coloca, você vai colocando, você vai acrescentando isso. E isso vai sendo redentor para você e para todas as almas, porque está em Cristo. Todos são chamados a tomar a sua cruz e segui-lo. Jesus quer associar ao seu sacrifício redentor nós e nosso sacrifício. Então ele nos inclui no seu sacrifício e também inclui os nossos sacrifícios no seu sacrifício. E isso nós fazemos na cruz. Não, aliás, isso nós fazemos na cruz, na Santa Missa. E isso acontece de forma perfeita na Santa Missa. A gente pode fazer de forma imperfeita isso? Podemos. Mas na Santa Missa é que nós fazemos de forma perfeita esse oferecimento. Então, para nós terminarmos, nós precisamos entender o valor da Santa Missa aqui. Que nada mais é do que o valor da morte de um Deus que foi contrário à sua própria natureza e ele nos ofereceu. Deus, ele quis se oferecer. Deus, ele quis se oferecer pelos nossos pecados, porque ele nos ama e queria a nossa salvação, e quer a nossa salvação. Por isso nós precisamos levar em consideração sempre o sacrifício de Jesus. Por isso nós devemos levar sempre em consideração o sacrifício de Jesus. Espero que você tenha entendido um pouco dessa realidade da morte de Jesus, né? E semana que vem nós falaremos. Primeiro começaremos falando sobre o sepultamento, né? Sobre Jesus ser levado ao sepulcro, depois a descida da mansão dos mortos e logo em seguida falaremos sobre a ressurreição. Tá bom? O tema será sobre a ressurreição, mas nós temos que falar sobre essas realidades também. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados à proteção de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe a sua vida.